Xandão, linha direta para a censura, linha direta para censurar a seu bel prazer e sem precisar da justiça. Quer dizer, ele é a justiça, então ele não precisa ser justo. Porque se você é a justiça, você não precisa ser justo. Você faz o que você quiser porque você está acima da Constituição. Basicamente isso. Tudo indica que o Brasil volta ao regime militar. Eu não sei se você está percebendo isso, mas cada vez mais eu vejo o Brasil mais parecido com o que era o regime militar. Galera, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e eu vou mostrar para você hoje o porquê que o Brasil está tão parecido com o regime militar. E eu até pergunto, cadê o pessoal proibido proibir, censurar nunca mais, afasta de mim esse cálice, pai? Você lembra? Cadê esse pessoal que falava tudo isso na época dos militares? Então, galera, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, vamos chegar ao máximo de pessoas possível, porque hoje eu vou tentar fazer essa comparação e ver se você entende o que eu venho falando já tem quase 2 anos para vocês, né? Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, porque nós não temos muito tempo a perder. Olha só isso aqui. Vamos dar uma lida aqui junto com você, para a gente entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Moraes terá linha direta com Anatel para bloquear sites durante eleição. Cara, isso aqui é perigosíssimo. Isso só acontece em regimes militares, regimes ditatoriais. Na época dos militares, eu não sou da época dos militares, né? Eu não estava aqui quando tudo aconteceu, mas a gente entende, analisando tudo que aconteceu, estudando, escutando os nossos avós, os nossos pais, pegando as coisas boas que eles falaram, as coisas ruins, fazendo uma jogada toda. E nós sabíamos, e isso aqui é fato histórico, que, por exemplo, as empresas eram censuradas, as imprensas eram censuradas. Então, o jornal não podia falar o que ele queria falar. E hoje você vê o Alexandre de Moraes fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a mídia já não pode mais falar o que eles querem falar. Aí você fala assim, não, mas Fábio, eles querem proibir a mentira. Será? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No vídeo de hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, mas vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, uma pessoa que tinha uma loja de consertar computadores, depois que um computador estava ali há muito tempo e ninguém veio para pagar o conserto, a loja se torna dona do aparelho. Aqui nos Estados Unidos é assim, né? Você bota o computador para consertar. Você tem um prazo para ir buscar o computador e pagar o trabalho do cara. Se você não o fizer, aquele computador torna-se computador da pessoa. Eles vendem, fazem o que quiser para recuperar o dinheiro deles usado. Então ele abriu o computador e ele reparou que o computador era o computador do Hunter Biden, o filho do presidente Biden. E dentro do computador estavam vários crimes, várias coisas erradas. Ele pegou esse computador, levou para as autoridades. As autoridades viram, mas ele guardou uma outra parte do computador, levou para a mídia espalhou, e o que aconteceu? Foi bloqueado na internet. Os canais de internet bloquearam as informações do computador, dizendo que eram fake news. A eleição terminou, o presidente Donald Trump perdeu, e a perícia chegou à conclusão de que o laptop não era mentira, era verdade. Só que já passou as eleições. E esse que é o problema. Existe a maneira legal de fazer as coisas e a maneira ilegal de fazer as coisas. Se uma pessoa está fazendo um fake news, eu também concordo que tem que haver uma ação para, uma vez provado que aquilo ali é fake news, ou aquilo ali vem oferecer perigo a alguém, que vai ser julgado, um juiz chega à conclusão para bloquear. Mas tem que ir pelo processo legal. Por exemplo, Choquei. Choquei não foi bloqueada e nem deveria ser. O que deveria acontecer é pegar os elementos, fazer uma investigação e julgar. Agora, tendo em mãos todos o conteúdo para realmente analisar e saber se está fazendo algum tipo de mal a alguém ou não. Então tem que ser julgado. Não pode, por
Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o Alexandre de Moraes ele é contra o Bolsonaro. Então, muitas pessoas acreditam que o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes são inimigos. Mas o presidente Bolsonaro é a maior ou o maior opositor ao governo. Então, tudo que for feito contra o Bolsonaro será, em outras formas, para ajudar esse governo. Então, é problemático. É muito problemático. Nós somos contra toda a fake news. Nós não fazemos fake news, não propagamos fake news, e você sabe que eu odeio fake news. Mas o problema é a gente dar toda a autoridade a uma pessoa a dizer o que é ou não fake news. Então está cada vez mais parecido com o regime militar. Você vê o Brasil de hoje e você vê o regime militar e você vê várias semelhanças. E eu vou mostrar para você mais sobre isso. Deixa eu terminar de ler isso aqui e a gente vai falar sobre isso. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu uma parceria, colaboração com a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, uma entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, MCOM, conforme a apuração da revista Veja. A iniciativa visa preparar-se para as eleições de 2024, a partir de realizar o bloqueio judicial imediato de sites identificados pelo TSE como difusores de conteúdo criminoso, conforme a Veja. Esse processo será conduzido em tempo real. Vale lembrar que esse tipo de colaboração não é inédito, visto que um acordo semelhante havia sido afirmado em dezembro de 2023. Em 2022, tribunais superiores, incluindo o TSE e o Supremo Tribunal Federal, solicitaram até o bloqueio de vários sites que estavam supostamente violando as leis eleitorais. Na ocasião, a agência recebia notificação e, posteriormente, emitia ordens para os mais de 10 mil provedores existentes no Brasil, abrangendo destes prestadores de pequeno porte, PPPS, até grandes operadoras. O que a gente não entende aqui, certamente acredito eu, que ele não vai derrubar o YouTube, ele vai derrubar os canais de YouTube, né? Eu acho que isso vai acontecer. Não vai derrubar o YouTube, mas os canais de YouTube, se os canais de YouTube, de acordo com o Alexandre de Moraes, estará falando mentira. Por exemplo, nós éramos proibidos dizer que Lula era amigo de Maduro. E isso era visto como fake news e o seu canal poderia cair. A pergunta para você é: isso é mentira? Não. O Lula é amigo do Maduro. Nós não podíamos dizer que Lula era amigo de Ortega, porque isso seria considerado fake news e o seu canal poderia cair. O que nós vimos? O Lula é amigo de Ortega. E eu digo para você, pessoal, por exemplo, eu nunca falei que o Lula é amigo do gordinho lá da Coreia do Norte. Por quê? Porque eu nunca vi os caras batendo um papo juntos. Mas o Maduro e o Ortega, eu vi o Lula em entrevista simplesmente apoiando, elogiando os dois. Então eu tenho provas de que eles são amigos. Eu tenho provas de que eles se gostam, entendeu? É provas. Agora, você era proibido de dizer porque era fake news. Você não podia dizer que o Lula ele era pró-aborto. Mesmo que o Lula tinha dito que era. Aí você não podia dizer, e agora que o Lula é presidente, ele, mais uma vez, quer que o dinheiro público vá para o aborto, ou seja, ele é pró-aborto. Então esse que é o problema é esse. Esse que é o grande problema que nós temos que entender e precisamos abrir a nossa mente. Agora, o que eu venho falando para você há anos do regime militar e da questão do Alexandre, do que nós vivemos hoje, e nós lembramos que eu falava para você sobre a questão do porta do quartel, não vá para a porta do quartel, porque eu fiz uma analogia e mostrei para você, desde lá do Império, né, da monarquia, foi um golpe de Estado. Os militares deram um golpe na monarquia, a gente sabe disso. Nós sabemos disso. Agora, se você fizer um paralelo entre o regime militar e hoje, são muito parecidos. O regime militar, eles censuravam matérias jornalísticas. Hoje, o regime militar, eles pode censurar o nosso vídeo agora, se ele quiser. Sim, não, porque quando o regime militar censurava jornais, eles não iam à corte para censurar, simplesmente censurava. Com o Alexandre de Moraes, ele vai simplesmente censurar. Não precisa ir pelo processo legal. Eles agora passaram do processo legal. Você lembra do julgamento
que a Carmen Lúcia ela disse que nós estamos beirando a censura, que isso seja feito só até esse dia. Só até. Então, aquilo só até esse dia continuou o ano todo e agora vai continuar pro resto da vida. Cara, aprenda uma coisa. Sempre que o governo obtém poder, ele nunca devolve, tá? Eu lembro quando eu era criança e sempre ouvia dizer que a ponte de Rio-Niterói, ela foi construída e eles iam cobrar o pedágio até uma certa data e depois a ponte ficaria grátis. Pergunta você que está no Rio de Janeiro, a ponte de Rio-Niterói tá grátis agora? Você pode dirigir à vontade? Acabou já com o pedágio? Não, e nunca vai acabar. Porque é assim, uma vez que o poder é dado ao Estado, o poder é dado ao governo, ele nunca dá de volta. Eles tomaram o poder. Eles pegaram algo que era inconstitucional e eles disseram que é para salvar a democracia. Então, para salvar a democracia, podemos ser inconstitucionais. Então, eles fizeram isso. Então, você vê o paralelo. No regime militar era assim, hoje é assim. O regime militar era na mídia, do jornal. Hoje é na internet, que é um jornal que era antigamente. Entendemos isso, né? No regime militar, a esquerda fala abertamente que foi um golpe. Muitos da direita dizem que foi um contragolpe. Eu, como você sabe, eu sempre falei para vocês que os militares sempre foram globalistas. E nesse golpe de 64, tanto os conservadores como a esquerda caiu. Não foi só a esquerda que caiu, mas quem caiu foi o conservador também. Tanto é que você concorda comigo que o conservadorismo só voltou a existir de verdade no Brasil agora com o Bolsonaro. Então eu pergunto para você, aonde estavam os conservadores de 64 até 2015, 2016? Sumidos. Por que estavam sumidos? Por que estavam desaparecidos? Porque eles caíram nesse golpe militar. Ou, muitos dizem contra-golpe. E vai que você fala o que você quiser. Hoje é a mesma coisa. Hoje, a gente... Desculpa. Hoje a gente vê a mesma coisa. O que a gente vê é que é um golpe, né? Muitas pessoas acreditam que o Alexandre de Moraes pode fazer tudo e muitas pessoas acreditam que é um golpe e outros acreditam que é um contragolpe. Porque quando ele fala assim, olha, nós vamos sair da Constituição e nós vamos fazer algo inconstitucional, mas é para salvar a democracia. Salvar a democracia seria um contragolpe. Então, hoje, eles usam o mesmo termo que usávamos lá. Você viu que quem era pró? Você tinha a Globo, você tinha a Globo, que estava a favor disso, você tinha a Igreja Católica a favor disso, você tinha os Estados Unidos a favor disso, junto com os militares. E hoje você vê a mesma coisa. Você vê a Globo apoiando o salvar a democracia. Só que nós não temos salvar a democracia. E lá usávamos o termo golpe e contragolpe. Hoje usa o termo golpe e salvar a democracia. Então você vê que o negócio é muito parecido. O negócio é muito parecido. É exatamente a mesma coisa. Hoje, a gente vê as pessoas que reclamavam de uma ditadura militar entrando, vivendo em uma ditadura do Xandaquistão. É uma coisa assim que a gente vê claramente que está acontecendo. E aí a gente se pergunta, cadê o pessoal da esquerda que ficava cantando livrar de mim, se cale-se pai? Cadê esse pessoal? Cadê a galera do proibido proibir? Era proibido proibir, agora não é mais proibido proibir. E aquela coisa, somos coerentes. Nós não queremos. Eu, cara, a coisa que eu tenho mais raiva é de ver as mentiras na internet. É ver muitos de vocês acreditando em mentira. Muitos de vocês me enviam centenas de vídeos todos os dias com mentiras. Eu tenho que falar, olha, não propaga isso, que isso é mentira, não faça isso, que vai dar problema para você. Isso aqui é mais uma mentira, estão te enganando. São centenas de coisas todos os dias que eu vejo. Então eu não quero a mentira, não propago a mentira, brigo contra a mentira, mas eu não quero que um juiz tenha tanto poder para decidir tudo sem um processo legal como era feito pelos militares em 64. Esse que é o meu problema. Então, se você... Depois a gente pode fazer uma live, fazer uma análise mais profunda sobre isso, né? Sobre as semelhanças que a gente vê agora e do governo, né? Você vê, é muito parecido.
Os Estados Unidos apoiaram, não apoiaram? Os Estados Unidos apoiou. A Globo apoiou, não apoiou? A Globo apoiou. Então, mas é tudo para salvar a democracia. Ou em 64 também não foi para salvar a democracia? Não foi? E quem é que tomou o poder? Os globalistas. Quem está no poder hoje? O comunista do Lula. Mas quem está mandando mesmo são os globalistas, não é? Porque o Lula, ele quer destruir o Brasil e ali, né, o meio não permite que ele destrua o Brasil. Então a gente começa a entender que realmente quem está mandando no Brasil, na verdade, é o meio. Muitas pessoas acreditam que o STF está junto com o Lula. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Lula está querendo se aproximar para se aproveitar, mas o Lula está caindo numa armadilha, porque o STF não vai se vender ao Lula. O STF está mais para o sistema do que para o comunismo, tá bom? Perita confirma é padre petista no vídeo. Aquele vídeo muito escroto, aquele vídeo que tomara que você não tenha visto, a perita diz que é. E o outro perito do outro lado diz que não. Mas quem está explicando melhor qual é a verdade mesmo, o que eu posso e não posso falar? Meu amigo, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o joinha, compartilhe com todos os seus amigos, porque o negócio está ficando feio. E tem a esquerda dizendo que não, tem a direita dizendo que sim. Tem a esquerda protegendo o padre petista e a direita simplesmente querendo saber qual é a verdade de tudo que está acontecendo. Então, compartilhe com seus amigos, veja se você está inscrito no canal e lembrando a você que todos os dias às 15 horas nós temos a nossa live no outro canal. O outro canal agora eu troquei, o nome é Fábio Tom, que é meu nome, tá bom? Vamos direto, vamos fazer uma análise aqui da perícia. Então, a perita está falando no vídeo e eu trouxe esse vídeo para você assistir sem muito lero-lero. Galera, lembra que nós estamos num propósito de 22 minutos. Esse vídeo será de 22 minutos. Então fique do começo ao fim. Vamos lá, sem muito lero-lero. Vamos lá. Eu me chamo Jaqueline Tirotti, sou perita em audiovisual e meu escritório teve a solicitação do vereador Rubens Nunes a fim de verificar a veracidade do vídeo do padre Lancelotti. Então, foi feito o parecer técnico, que será esmiuçado a seguir. Vários frames, o vídeo foi dividido em todos os frames existentes para demonstrar se havia ou não alteração, utilização de deepfake, entre outras inteligências artificiais. O arquivo e o vídeo foram examinados, então o vídeo foi dividido em cada quadro que constitui o vídeo. Foram mais de 2.000 quadros, todos esses 2.000 quadros foram examinados e estão no parecer técnico pericial. No parecer técnico foi feita a análise prosopográfica a fim de identificar o sujeito que aparece no vídeo e os objetos que aparecem no vídeo, conforme serão demonstrados a seguir. À esquerda, as imagens padrões e à direita, a questionada, demonstrando aqui ter o mesmo vinco na orelha. A convergência quanto às marcas de expressão, o nariz, o queixo. Apesar da incrível semelhança, ainda haveria a possibilidade de ser suscitada a utilização de inteligência artificial, deepfake. Assim, a perícia visualizou também a mobília, ou seja, elementos que dificilmente uma inteligência artificial, uma deepfake, utilizariam. A pulseira que aparece no vídeo corresponde à pulseira que o padre utilizava à época. Durante o vídeo também aparece esse altar, em que é possível verificar uma santa e o menino Jesus de Praga. A santa que aparece no vídeo corresponde à santa que foi postada no Instagram do padre. O menino Jesus de Praga também corresponde. Também foi postado no Instagram do padre. Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos em conjunto afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do escritório. Peraí, que o som deu tilt. Vamos voltar. Aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos em conjunto afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório, a revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário, diz que seria uma deepfake. Porém, eu analisei esse parecer também. No parecer da Fórum não há o hash do vídeo, ou seja, não é possível identificar esse vídeo que foi periciado.
O perito da Fórum utiliza deepfake para demonstrar a semelhança. Porém, a montagem feita não se assemelha nem ao padre e nem ao ator hollywoodiano. Ou seja, demonstrando que uma deepfake deixaria rastro. Outra alegação inexata do Peraí, vamos lá. ou seja, demonstrando que uma deepfake deixaria rastros. Outra alegação inexata do parecer é a utilização de filtro gaussiano, que ele alega ter sido utilizado no vídeo para esconder o deepfake. Porém, não corresponde com a verdade. O que acontece? Eu vi frame por frame a fim de verificar se havia um filtro em todo o vídeo e não. O que tem são alguns momentos em que há uma mudança rápida do indivíduo e assim a imagem fica borrada em razão da velocidade. Há uma mudança rápida do indivíduo e assim a imagem fica borrada em razão da velocidade. Assim sendo, é possível identificar o indivíduo como sendo Padre Júlio Lancelotti, afastando a utilização de deepfake através do mobiliário, de várias características que dificilmente seriam reproduzidas, principalmente à época desse vídeo. Então, pessoal, aqui você tem, como eu falei para você, né, na live, a gente falou um pouquinho rápido ontem sobre isso, nós temos um perito de um lado, um perito do outro, e eles diferem. Um perito diz que é, o outro perito diz que não é. Então, isso tem que ir para a justiça. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas, ela vê o meu posicionamento e elas não entendem. Você tem que entender que nós hoje vivemos em um Xandaquistão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Tem pessoas que estão multadas aí a R$ 600 por falar coisas na internet. Então você tem que ter muito cuidado. Você tem que olhar os dois lados e o que você não pode fazer. O que você não pode fazer é você falar aquilo que pode criminalizar a você, né? Então nós temos uma perícia de um lado, falando uma coisa. Ah, mas Fábio, essa perícia não mostrou nada. Eu não estudei a outra perícia. Eu estou estudando essa perícia. Mas se nós tivéssemos um caso para julgar o que aconteceu, tanto a defesa como os dois, né, levariam as suas perícias. Um diria que era verdade, um diria que era mentira. É assim que acontece numa corte. Então nós temos que entender isso a primeiro lugar. Agora eu quero mostrar esse vídeo de novo e nós iremos parar e iremos analisar esse vídeo detalhadamente, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Agora com você detalhando agora. Eu me chamo Jaqueline Tirotti, sou perita em audiovisual e meu escritório teve a solicitação do vereador Rubens Nunes a fim de verificar a veracidade do vídeo do Padre Lancelotti. Então, foi feito o parecer técnico. Bom, aqui a gente pode chegar à primeira conclusão, né? Não é uma pessoa isenta. A pessoa que contratou essa perícia é uma pessoa que já tem uma briga com o padre, né? Então, a gente tem que expor isso. Não é isento. Também, no outro lado, não é isento. Ou seja, esse lado que pediu a perícia, que diz que a perícia é o padre, é um lado que não gosta do padre. O lado que diz que a perícia, que diz que não é o padre, é o lado que gosta do padre. Então, você vê, é um típico caso de advogado de defesa e advogado de ataque, né? É mais ou menos isso. Você tem os dois lados. E aí nós temos que analisar. Esse aqui, ela está dando a cara a tapa. Ela está dizendo quem ela é, como ela fez e está dando todos os detalhes. E o outro também está fazendo isso? Vamos ver. Será esmiuçado a seguir. Vários frames, o vídeo foi dividido em todos os frames existentes para demonstrar se havia ou não alteração, utilização de deepfake, entre outras inteligências artificiais. Pessoal, você sabe que eu tenho trabalhado bastante com inteligência artificial, entendendo deepfake, as coisas assim, né? Então, esse vídeo é um vídeo mais antigo, né? Um vídeo mais antigo. Supostamente ele teria sido feito ali entre 2000, acho que foi de 16 a 2019. Ou seja, a tecnologia não era tão avançada e poucas são as pessoas que realmente sabem fazer esse negócio de deepfake, que esses fake news. Mas as pessoas estão aprendendo cada vez mais, essa é a realidade. Então, quando ela fala aqui de deepfake, fake news, é muito bem colocado. No meu outro canal, como eu estou fazendo vídeos em espanhol, estou fazendo vídeos em inglês e em português, então o que acontece? Eu tenho usado muito inteligência artificial para fazer o mesmo. Então, estou entendendo bastante do assunto.
Então ela mostrou aqui, cara, eu vi o relatório, eu li o relatório, pesquisei o relatório, são centenas, né, de quadro por quadro, detalhadamente, que ela estudou e pesquisou. O arquivo e o vídeo foram examinados, então o vídeo foi dividido em cada quadro que constitui o vídeo. Foram mais de 2.000 quadros. Todos esses 2.000 quadros foram examinados e estão no parecer técnico pericial. No parecer técnico foi feita análise prosopográfica a fim de identificar o sujeito que aparece no vídeo e os objetos que aparecem no vídeo, conforme serão demonstrados a seguir. À esquerda, as imagens padrões e à direita, a questionada, demonstrando aqui ter o mesmo vinco na orelha. A convergência quanto às... Bom, o legal dela aqui é que não somente ela fez a perícia, mas ela está explicando, mostrando o resultado da perícia em um vídeo, né? Mostrando esse resultado em um vídeo. E a gente tem que olhar, escutar os dois lados para saber o que está acontecendo. Marcas de expressão, o nariz, o queixo. Apesar da incrível semelhança, ainda haveria a possibilidade de ser suscitada a utilização de inteligência artificial, deepfake. Assim, a perícia visualizou também a mobília, ou seja, elementos que dificilmente uma inteligência artificial, uma deepfake, utilizaria. A pulseira que aparece no vídeo corresponde à pulseira que o padre utilizava à época. Durante o vídeo também aparece esse altar, em que é possível verificar uma santa e o menino Jesus de Praga. A santa que aparece no vídeo corresponde à santa que foi postada no Instagram do padre. O menino Jesus de Praga também corresponde. Também foi postado no Instagram do padre. Então você vê, ela está apontando coisas que são difíceis de ser refutáveis, né? Difícil. Agora a gente tem que ver o outro lado, o que eles falam que são essas coisas, né? Se eles têm a capacidade de refutar tudo isso. Vamos lá. Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos em conjunto afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório, a revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário, diz que seria uma deepfake. Porém, aqui você vê, pessoal, o que eu falei ontem. Então você tem um lado com sua perícia dizendo que é fake, você tem o outro lado com a perícia dizendo que é real. Você tem sua própria opinião. Vá no comentário e diz para mim, Fábio, eu acredito, você acredita que é fake ou você acredita que é verdadeiro? Vai no comentário e coloca a sua opinião. Porque a única forma da gente saber se é verdade mesmo e a gente poder propagar dizendo que é, seria esse caso ir para a corte e a corte julgá-lo como culpado, né, de alguma coisa. Aí nós poderíamos dizer com toda certeza que é e poderíamos usar os termos que são usados para pessoas que são culpadas. O que você não pode falar? O que você não pode falar, é o que eu vejo muitas pessoas falando, é chamando a pessoa de pedo, chamando a pessoa que cometeu crime. Por quê? Porque mesmo quando você vê a revista Oeste, por exemplo, que eu li a revista Oeste, que levantou esse caso, né? A gente pode botar aqui para você ver. Mesmo como você vê a revista Oeste, que levantou, ó, fala aqui, ó. Exclusivo, veja a perícia do vídeo de Júlio Lancelotti. A perícia Jaqueline Tirotti explica os métodos que usou para comprovar a veracidade do filme, protagonizado pelo padre. Aí, na tarde desse sábado, no dia 20, a perita Jaqueline Tirotti disponibilizou ao público a perícia do vídeo que mostra um padre, Luciano Lancelotti, se papapá, para o menor papapá. A veracidade dessas cenas gravadas em 26 de 2019. Então ela foi gravada em 2019, né? A inteligência artificial já existia em 2019, mas poucas são as pessoas que sabiam usar, né? Aqui você tem todo o relatório, tá? Eu li todo o relatório, vi todo o relatório para falar com vocês. E aí vai. No documento finalizado agora, com 81 páginas, Jaqueline analisa o estado de conservação dos arquivos, observa cada frame dos filmes, realiza exames
prosopográficos, técnica que identifica as características faciais e do ambiente, inspeciona os áudios e, ao fim, comprova sua integridade. Então, aqui está o vídeo que eu estou mostrando para vocês, né, dizendo que, de fato, os vídeos foram gravados pelo adolescente que tinha, na época, 16 anos de idade, nas conversas com bababá. A cena inicial mostra uma tela de celular com trocas de mensagens do aplicativo WhatsApp, depois começa a videochamada e a câmera oscila entre as partes nas partes íntimas e o rosto. Aí tem as duas coisas, iniciar a chamada de vídeo, e aí vai. A perícia do gênero chegam a um verito depois da verificação dos distintos elementos: contorno facial, altura da calvície, inclinação do nariz, acessórios mobílias, tudo isso foi comparado com imagens do padre em outras situações, por exemplo, entrevistas em emissoras de televisão, blá, 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 blá. O que você vai reparar, e eu preciso levar a você, que são inscritos no meu canal, sempre estarem preparados, é o seguinte: em nenhum lugar a revista Oeste fala que ele cometeu algum tipo de crime. Mas, Fábio, eu acho que foi isso, Fábio, ele é aquilo, Você tem que ter sabedoria. Existem coisas que você não pode falar, porque você está sendo... Isso aí são pessoas poderosas, são pessoas muito próximas ao Lula, pessoas muito próximas à esquerda, e você tem que ter muito cuidado em o que você vai falar. Por quê? Porque nem a revista Oeste disse que ele cometeu crime ou não. Ninguém está falando sobre isso. O que está sendo falado é se aquilo ali é fake ou não, e está sendo discutido. Aquilo ali não comprova que a pessoa é ou não um criminoso. São essas coisas que nós precisamos explicar cada vez mais para o nosso povo, porque a tendência é a pessoa usar do fígado, falar um monte de coisa e aí acabar se prejudicando. Eu quero fazer o nosso próximo vídeo, eu quero falar sobre isso aqui, só vou falar um pouquinho para você entender, porque está no contexto, tá? Só para você entender um pouquinho, a gente vai entrar com mais detalhe no vídeo sobre isso. Mas olha isso aqui, por exemplo. Moraes terá linha direta com Anatel para bloquear sites durante a eleição. Então você sabe que o Moraes, né, nós estamos morando num Xandaquistão, aonde, inacreditável, o Alexandre de Moraes, ele terá o poder de... Ou seja, ele tem como se fosse um botão em suas mãos, e se ele não gostar da fala de um site, de um jornal, de uma televisão ou de um canal de YouTube, ele simplesmente aperta aquele canal, apaga. Aquela matéria some. É mais ou menos isso. É mais ou menos o que acontecia na época dos militares, né? No regime militar. Muitos jornais não podiam publicar o que eles queriam publicar. Eles eram censurados de publicações. Só que naquela época não existia internet. Hoje existe. Mas hoje, qualquer publicação que seja feita pode ser retirada com um botão. E isso é completamente errado, isso é completamente contra a lei. Claro que eu e você, todos nós queremos que o que for mentira, que não existisse. Mas o problema é que a gente não tem como saber o que é, muitas das vezes, mentira e verdade. E se nós dermos o poder a uma pessoa decidir o que é mentira e verdade, essa pessoa pode usar de mal, ser uma pessoa do mal e simplesmente querer censurar. Eu dou exemplo para vocês que quando saiu a matéria do laptop do Hunter Biden aqui nos Estados Unidos e foi bloqueado pelos meios de comunicação, aquilo foi dito para todo mundo que era uma mentira e assim foi bloqueado. Uma vez as eleições terminando e a derrota do presidente Donald Trump, aí a perícia chegou à conclusão de que aquilo não era fake. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão com medo da lei da fake news. Eu tenho falado para as pessoas há muito tempo, pessoal, essa lei da fake news que eles querem passar, na verdade, ela já está sendo feita há muito tempo. O Alexandre de Moraes tem em suas mãos o poder de cortar, de bloquear, de censurar quem ele quer. Então, a lei das fake news já existe, já está sendo usada a todos os dias. Então, a gente tem que entender isso.
Se essa lei da fake news passar, não vai mudar muito, não. Não vai, porque ele já consegue bloquear geral. Essas eleições nós teremos que ter muito cuidado. Então, eu estou dando um exemplo para você sobre isso aqui. Então, se eles têm todo o poder, cuidado com o que você vai falar. Se você acha que ele cometeu um crime, você acha que ele cometeu certos tipos de crime, essa pessoa, para que seja chamada disso, ele tem que ser julgado e condenado. Uma perícia não é julgamento. Fábio, mas você acredita em quê? Eu acredito no que você acredita, meu filho. É óbvio. É óbvio. Mas você não pode falar. Você não pode falar. Você não pode falar, você não pode, por quê? Porque o trânsito é em julgado. Então você tem que entender. A gente nem sabe se essa pessoa vai ser investigada, supostamente está sendo investigado. Agora, ele tem que ser julgado e condenado. Qualquer pessoa, antes de ser condenada, ele é inocente, a presunção da inocência. Então a gente precisa entender isso e ter cuidado com o que a gente fala. Ah, eu vou falar o que eu quero falar, blá, 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 blá. Fale o que você quer falar. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas quem não quer ouvir, fale o que você quer falar. Já o pessoal no meu canal, eles estão botando sempre o pé no chão. Estão aprendendo a não usar o fígado. Estão aprendendo a falar de maneiras que não os vão criminalizar. Estão aprendendo a fazer coisas que não vão levá-los à cadeia. Nós temos que saber que nós estamos em uma guerra, mas essa guerra nós temos que lutar da maneira certa. Nós não podemos lutar da maneira errada. Nós não podemos fazer algo que vai nos prejudicar. Então, precisamos entender o jogo que estamos jogando. Então, entenda que tem os dois lados. Eu acredito nessa menina, acredito que ela é uma boa profissional, mas isso não é prova de nada. É esse que é o meu ponto. Não é prova de absolutamente nada e você não pode chamar uma pessoa através da perícia, chamar a pessoa de A, B ou C. O que você pode questionar é que agora tudo indica que esse vídeo realmente ele é real. E a esquerda vai dizer que esse vídeo é de mentira. Ou a esquerda vai começar a dizer que o vídeo é real, mas eles não têm nenhum problema com isso. Não é a primeira vez que eu vejo o pessoal da esquerda defendendo esse tipo de coisa. E dizem, de repente a esquerda vai dizer que era um tipo de arte. É o que eles dizem. Então nós precisamos ter cuidado. Mas é isso aí. Mais uma vez você vê a esquerda sendo esquerda. Mais uma vez você vê a esquerda protegendo aquilo que eles não deveriam proteger. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso.